Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Olá, no Café com Política de hoje nós vamos conversar com o ex-governador Eduardo Azeredo. Comigo nesse bate-papo, o nosso editor de política do Jornal Tempo, Portal Tempo, do Jornal Super, Ricardo Correia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, governador. Bom dia. Eu citei ex-governador, mas ele foi ex-prefeito da capital, ele é ex-governador, ex-senador e ex-deputado federal. Queria começar esse bate-papo, primeiro falando um pouquinho da sua trajetória política. O senhor saiu da Prefeitura de Belo Horizonte com os maiores índices de aprovação daquela época. Quando o senhor for governador, o senhor bateu um recorde de investimentos na educação, sim. 35%. 45%, perdão. Depois, no Senado, o senhor foi responsável por várias comissões muito importantes para todo o país e depois como deputado também. Como é que o senhor vê hoje a situação atual da política brasileira, com essa quantidade de problemas, de investigações, de denúncias, de delações, e que inclusive o senhor está envolvido e foi condenado em segunda instância no Tribunal de Justiça de Minas Gerais? Vejo com muita preocupação, porque não é um bom momento para o Brasil você ter uma agenda única, que seja essa da disputa exagerada, radical, uma hipertrofia dos setores de punição, digamos assim. Todo mundo, evidentemente, concorda que você tem que ter uma permanente ação contra a corrupção. Agora, o que acontece é que o processo vai caminhando e aqueles que realmente são corruptos, às vezes se safam, conseguem sair fora do problema. Então, o Brasil hoje vive uma exasperada divisão. É claro que nós tivemos alguns avanços aí, com a questão da baixa da inflação, uma retomada de crescimento, alguns avanços nós tivemos. Mas é muito pouco para um país como o nosso, né? Eu fui cônsul da Coreia do Sul e eu pude ver como que a Coreia do Sul é um país que conseguiu se erguer de uma situação que, alguns anos atrás, eles eram iguais ao Brasil. E hoje tem outra posição. Então, o meu receio é um pouco isso, é que esse exagero. Algum ministro lá do Supremo já disse que o Brasil tinha 200 milhões de técnicos de futebol. Hoje tem 200 milhões de juízes. Então, acaba sendo uma discussão que não leva. A justiça tem que trabalhar no seu setor, fazendo justiça. Nesse sentido desse Brasil dividido e tudo, depois da prisão do ex-presidente Lula, se falou muito, começou a se falar muito que a justiça agora chegou a hora de outros partidos e tal, e nesse sentido, alguns nomes da oposição que são colocados, né, citaram muito o senador Aécio Neves, citaram o nome do senhor. O senhor acha que esse momento, a prisão do ex-presidente Lula, de alguma forma ampliou uma pressão para que houvesse alguma decisão contra o senhor na justiça? Sim, é um momento ruim. Todos concordam que é um momento que influencia a cabeça de todos. Então, veja bem, o que eu realmente tenho insistido é que o meu processo já começou errado, com o nome errado, chamando que era mensalão tucano ou mineiro. Mensalão, todos se recordam, foi um pagamento mensal, como disse o Roberto, né? Roberto Jefferson, que se pagava para deputados. Não sei nem se não quero entrar no mérito se aconteceu ou não. Mas isso em Minas Gerais sequer teve cogitação de que isso tivesse acontecido. Aqui não teve nada disso. O meu processo não é um processo de lava-jato, não é um processo de mensalão, é um processo eleitoral, ligado a uma eleição, quando foi a primeira vez que tivemos a reeleição. A campanha de governador, tradicionalmente, ela é responsável pelas campanhas de senador, ela acompanha um pouco as campanhas de deputados. Então, veja bem que ali aconteceu, houve a denúncia, já começou errado, desde o princípio. Nesse meio tempo, nós tivemos aí fraudes. Tem um falsário que todos conhecem, que continua solto, continua praticando danos à população, à sociedade. Entender, tem a questão daquele recibo falso, que depois o cara de apresentar o original, mas mesmo assim o ministro Joaquim Barbosa, na época, aceitou esse recibo falso. Ele validou. Com uma assinatura que não era do senhor. Exatamente, que não é do senhor. E foi provada. A Polícia Federal escreveu que provavelmente era uma cópia. Sim. 3 vezes foi pedido dele que apresentasse a cópia, ele não apresentou. Quer dizer, então é um processo que tem um suposto recibo falsificado. É um processo que tem 25 testemunhas a
apresentadas pela oposição, pelo Ministério Público, oposição a mim, no caso, né? E dessas 25, nenhuma delas aponta alguma condenação a mim, alguma pena, o que eu tenha feito. Não tem nenhum documento assinado por mim, não tem gravação, não tem filme. Esses depoimentos todos me inocentam. Quer dizer, isso tudo é esquecido. Mas por que foi esquecido? Um pouco o clima que existe. Outro, eu acredito que é um pouco de desconhecimento do que é um governo, como funciona um governo. Nós temos um governo de Minas, um estado enorme, 20 milhões de habitantes, mais de 500 mil funcionários. As estatais do governo, elas têm um conselho fiscal, tem uma diretoria com autonomia, tem um cargo que se chama ordenador de despesa. Quer dizer, essas pessoas é que são responsáveis. Tem um processo que eu tive que responder também, que já encerrou, que o juiz entendeu bem. Era um processo de, se não me engano, de uma licitação de serviços de limpeza da FEMIG, a Fundação Hospitalar do Estado. E queriam me condenar porque tinha tido algum problema. Mas, pelo amor de Deus, o que eu tenho a ver com o processo de licitação de uma fundação hospitalar? Então, a mesma coisa, por exemplo, o Benji, o presidente do Benji, que é uma figura correta, que é hoje secretário da Fazenda do governo do Estado, ele declarou no seu depoimento, olha, eu era presidente do banco, eu não tinha que perguntar nada para o governador sobre patrocínio, não. O que eu patrocinei fui eu que decidi, achei que era importante. E eu levo um peculato, uma lavagem de dinheiro, por causa disso. E no Benji ainda dividiram em 5, né? Em 5, dividiu em 5 acusações, porque eram 5 cheques. Sim. Então é um negócio muito desproporcional também, sabe? Isso é que realmente me insiste, me dá força para continuar lutando, para provar a minha inocência, porque não tem sentido uma pena de 20 anos para uma coisa que não está provada. O procurador declarou, essa semana mesmo, né? Ele declarou, olha, pela forma dos resultados que estão mostrando, uma diferença pequena, fica claro que não há uma clareza, né? Fica clara a clareza, estou aí repetindo a palavra, mas fica claro que a justiça não tem uma posição definida, né? Porque em agosto eu perdi por 2-1 contra o voto do relator, que é a pessoa que mais estuda. O meu advogado de Brasília, o doutor José Gerardo Grossi, que é mineiro, tem 84 anos, tudo, ele veio assistir naquela época. Ele saiu impressionado, falou, eu gostei muito do voto do relator, ele foi fundo no assunto. Mas, infelizmente, outros votos foram contra, então eu perdi por 2-1. Agora, a coisa se repetiu um pouco, foi 3-2. E, então, novos pontos eu tenho pela frente, sim. Agora vamos recorrer aos superiores tribunais, do Tribunal Superior. Diante, com essa defesa, o senhor acabou, foi aceita a denúncia lá, ainda na época do Supremo, depois, na primeira instância, o senhor acabou perdendo na primeira instância, na segunda e também nos recursos. O senhor ainda acredita que conseguiria, ainda na segunda instância, também nos tribunais superiores, evitar uma ordem de prisão? E mais do que isso, nesse cenário em que se fala de prisão em segunda instância e tal, o senhor enxerga numa mudança de jurisprudência e alguma possibilidade de, pelo menos, continuar nas instâncias superiores recorrendo em liberdade? Eu acredito que sim, sem dúvida alguma. Veja que uma coisa é você decretar a prisão de uma pessoa que assassinou a outra, é réu confesso. Foi o caso de São Paulo, aqui, que foi citado pelo ministro Barroso. Outra coisa é você, com um resultado controverso, como 3-2, não permitir que a pessoa possa responder em liberdade num tribunal superior. Então, eu vou usar realmente o que a legislação permite. Primeiro é um recurso de embargos de declaração, que é mais para esclarecer, por exemplo, que eu não tinha o controle do dinheiro na minha mão, nem mandei depositar em lugar nenhum, como foi dito no julgamento. E depois aí, sim, o julgamento do STJ. Agora, no caso dos embargos de declaração, o fato de serem decididos pelos mesmos desembargadores, de alguma forma desanima? Não, eu sei que parece ter um foco maior nas instâncias exatamente, superiores. Eu sei que esse, na verdade, não é propriamente um recurso, é mais um esclarecimento, né? Mas aí, você me desculpa, mas na hora que sai o resultado, assim, Azeredo perde, portanto, assim. Então, existe um pouco esse excesso, realmente, assim, da apresentação dos assuntos, sabe? O que gera um clima ainda pior
que quando a parte da imprensa repercute de forma exagerada. Governador, voltando um pouquinho, até para o nosso ouvinte, nós estamos conversando com o ex-governador Eduardo Azeredo, nesse Café com Política da sexta-feira. Voltando um pouquinho no tempo, assim, nós tivemos casos de prisões ou de apreensões de políticos ultimamente no país. Posso citar aqui o senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello. Foram lá na casa dele, pegaram lá uma Ferrari, uma Porsche, uma Lamborghini. Aí prenderam outro dia mais o governador do Goiás com um avião, com dinheiro, aquela coisa toda. Gedel com mala, milhões de dinheiro. O senhor tem Lamborghini, o governador? Nada. Avião, helicóptero? Não, de jeito nenhum, né? Sítio em Atibaia? A sua pergunta é boa para mim poder esclarecer também isso. Até porque antes a gente estava conversando, o governador estava me dizendo que ele estava lá fechando o imposto de renda dele. A pessoa que estava lá fechando o imposto de renda dele, quem tem milhões e milhões precisa se preocupar com isso, né? 50 milhões no apartamento. Você me dá essa oportunidade. Quer dizer, outro dia me perguntaram como é que você está. Estou triste. Estou triste, porque é uma coisa injusta. Quer dizer, eu não me beneficiei, meus filhos não se beneficiaram de ter sido governador, ter sido prefeito de Belo Horizonte, né? Quer dizer, eu hoje tenho o meu escritório numa casa que eu construí com o dinheiro do BNH, em 1984, que eu mudei para lá, depois... Na época de prefeito, morei lá como governador e que não podia, porque a segurança não deixava. Então, isso realmente é um fato. Quer dizer, eu volto a dizer, não há documento, não há assinatura, não há dinheiro, certo? Quer dizer, eu não me enriqueci, não tem dinheiro nenhum que tenha vindo para mim. É uma questão de eleição. Quer dizer, uma eleição que, nas regras da época, você tinha financiamento empresarial. E esses financiamentos não eram todos eles contabilizados, foi aquela coisa que ficou famosa na época, mas eram todos os candidatos. Quer dizer, se nós tivéssemos hoje aqui, podia estar no meu lugar quem? Ulisses Guimarães podia estar no meu lugar, seguramente podia estar na mesma situação, enfrentando a minha situação, certo? Eu já mostrei isso com clareza lá em Brasília, os documentos, que a minha campanha na época foi a de maior prestação de contas, a Veja publicou isso na época, que eu não tinha feito a campanha mais cara, mas a de maior prestação. Mas isso passa assim, entendeu? Vai passando. Aí, às vezes, você pega só um pedaço e aquela pessoa é penalizada. Então, eu realmente estou exatamente assim, me sentindo muito injustiçado. Mas vou continuar em frente, sim, não vou desanimar, não. Agora, duas questões relacionadas mais ou menos ao mesmo ponto. O senhor recebeu a solidariedade suficiente do partido do senhor, na avaliação que o senhor faz? E como é que o senhor vê a situação agora do senador Aécio Neves, que também está enfrentando um processo, né, de muita pressão e muito comentário em cima da situação dele, da denúncia no Supremo Tribunal Federal? O senhor vê semelhança entre as duas situações? Olha, os partidos se enfraqueceram muito. Quer dizer, eu ajudei a fundar o PSDB há 30 anos atrás. Era uma outra realidade, a gente estava defendendo realmente a social-democracia como uma alternativa entre o liberalismo e a esquerda tradicional, do socialismo. Eu continuo acreditando que um país desse tamanho tem que ser uma coisa intermediária. Apesar de todos me criticarem, eu não permiti a venda da CEMIG por causa disso, porque eu vi ainda uma função importante, função social da CEMIG, mas apanhei feito doido aí, porque vendi uma parte, era 14% da CEMIG. Então veja que os partidos se enfraqueceram, mas eu recebi, sim, o apoio, não vou ficar entrando nisso de se foi maior, menor, o que for. E a questão do Aécio, o Aécio foi um bom governador, ninguém desconhece isso, ele vinha crescendo, foi um candidato forte. Realmente tem um problema grande para enfrentar, mas da mesma maneira eu acho que nós temos que ouvi-lo, temos que dar a ele o direito de se defender, mas sem uma ideia pré-concebida. Governador, em 2014 o senhor não renunciou ao mandato de deputado federal e não quis participar da eleição, foi no mesmo ano, né, da eleição que o senhor renunciou. Algumas pessoas dizem que o senhor renunciou para atrasar esse processo todo. Outros, até amigos do senhor, já me disseram que não, que o senhor ficou desgostoso com a política. O senhor realmente está desgostoso com a política? A segunda versão é a correta. Tristeza mesmo. O fato do processo vir para cá foi uma consequência, né? E que até foi a decisão do Supremo, por 8-1, vencido só o ministro Joaquim Barbosa, o
o Supremo entendeu que o processo tinha que vir para cá com a minha Me Joaquim renúncia. Barbosa, o mesmo que aceitou o recibo, a cópia do Exatamente. recibo com assinatura Então, falsa. por que eu optei por uma decisão muito difícil naquele momento? Estava faltando ainda uns 10 meses para terminar o meu período de deputado. Foi realmente o meu desânimo, a minha revolta em ver que um ministro tinha aceitado um documento forjado, falsificado, um xerox, como se prova fosse. Foi ver que o senhor Janot, procurador da época, extrapolou sua função e atuou como juiz. Ele citou a pena, ele deu a pena que deveria ser aplicada na cabeça dele, uma pena absurda, fora do propósito. E tem também, não vou negar, um aspecto político. Eu achei que eu podia prejudicar a candidatura de Aécio. E o senhor, de alguma forma, né, como tem lutado pela defesa durante todo esse tempo e não tem conseguido, né, e tem até apontado algumas falhas do judiciário, alguns equívocos, o senhor teme, no fim desse processo, em breve, ser preso? Olha, eu não estou raciocinando com essa hipótese. Não estou preparado para essa hipótese. Por quê? Porque não é possível que alguém que ficou sabendo que o BENJ, o Banco do Estado, patrocinou um evento, e eu fiquei sabendo disso 8 anos depois, e o presidente do banco disse que não tinha que me ouvir mesmo, que ele assinou sem me ouvir, não é possível que eu seja preso por causa disso. Então, eu não tenho pensado nessa hipótese não, sabe? Realmente não vou ser falso de dizer que eu não fico aflito, fico aflito sim. Mas é uma pressão, uma cobrança descabida, são coisas muito diferentes, são situações desiguais, é um excesso que está se fazendo em cima de mim. Quando o senhor fala dessa forma assim, de se sentir injustiçado da forma como o senhor está sendo, o senhor acredita que é mais uma questão assim política realmente? Já que, como o Ricardo disse no início da nossa conversa, prendeu o ex-presidente Lula, agora precisa prender alguém do PSDB? Existe um pouco disso, sim. Para mostrar que tem dois. O que me chamou a atenção mais, todos sabem, um dos ministros que votou a favor do senhor quando estava no Supremo ainda foi o ministro Dias Toffoli, que foi advogado do PT. Sim. E ele disse que leu os 48 volumes do processo do senhor e que não encontrou nenhuma prova contra o senhor. Sim, porque não tem. Não tem prova Que é mais nenhuma, isonomia então, do que isso, né? Eles tendo sido advogado do PT. E o próprio depoimento do que eu estou dizendo do Zé Afonso, né, que é um sujeito correto, que é hoje o secretário da Fazenda do governo do PT. Quer dizer, então são depoimentos isentos. A rigor, você veja que politicamente não houve um ataque a mim tão unânime, tão forte. E tem um ou outro que é mais radical, tem alguns aqui em Minas até que se aliaram a esse falsário, né? Financiava, o Mercadante me disse que tinha um deputado estadual de Minas que é quem financiava o falsário para ir a Brasília. Então, o que se há de fazer? Tem que conviver, né? Agora, aproveitando o conhecimento do senhor... Parente do seu, acho que não é não. Não. O dele tem um I que o meu não tem. Dele com I. Falando um pouco, aproveitando o conhecimento do senhor do meio político, como é que o senhor está vendo a situação do governador Fernando Pimentel, as dificuldades econômicas que ele tem enfrentado no governo e também o pedido de impeachment que começou, né, a tramitar de alguma forma na Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Eu vou Acho até que um ele pouco demorou mais longe, muito. Ricardo. Se ele ligasse para o senhor pedindo um conselho, o que o senhor diria para ele? Ele demorou muito a tomar as medidas duras que precisava de tomar em governo. Né? Ninguém, evidentemente, erra ou faz com o governador, não faz nenhuma maldade de propósito. Mas ele tem que ter realmente a disposição e a coragem de tomar as medidas ruins. Né? E isso é que eu acho que faltou no governador Pimentel. Certo. Queria agradecer a presença do senhor. Muito obrigado pela confiança, por nos conceder essa entrevista, que é uma entrevista exclusiva com o ex-governador Eduardo Azeredo. Agradecer também ao Ricardo Correia, nosso editor de política. E nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco com tudo que aconteceu hoje no Super N Primeiras Notícias.